Já estamos. Comunidade Académica da Universidade de Lisboa, a todos muito boa tarde. Estamos hoje, mais uma vez, à terça-feira, aqui reunidos para mais uma sessão do ciclo de conferências Horizontes de Futuro. Isto é um ciclo de conferências que desde fevereiro tem procurado refletir sobre assuntos ou matérias fundamentais dos nossos tempos. Já passaram por aqui nomes como o Paulo Otero, o Francisco Louçã, o Filipe Gomes, da Faculdade de Direito, o professor Nuno Crato, também o professor Viriato Sormenho Marques, e desta vez é a vez de António Carlos Cortês, aliás, que é professor, é crítico literário, é poeta, e da senhora vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, vereadora com o Pelour da Cultura. Eu sou o Diogo Ramalho, vogal da Direção-Geral com a pasta dos Assuntos Científicos e Pedagógicos, e vou conduzir esta conversa durante a próxima hora. Começava, em primeiro lugar, por agradecer o convite que vos foi endereçado e por vos convidar a fazerem uma intervenção inicial sobre o tema desta conferência, que é justamente procurar responder à pergunta: qual o papel da literatura na educação dos cidadãos? Começava por dar a palavra a António Carlos Cortês, por favor. Bem, vou ser breve. Manda a cortesia que assim seja, quer dizer. Estava à espera que fosse a Catarina Vaz Pinto a entrar primeiro. Pois, talvez. Mas bom, vou ser breve. Ao Diogo e restante comunidade académica, espero que sejam muitos a ouvirem-nos, se não forem muitos, pelo menos alguns, e já não se perde tudo. Mas eu gostaria de dizer que, quando nós falamos da literatura, estamos no fundo a falar das artes em geral. E, portanto, o ensino das artes, onde a literatura ocupa, de facto, um lugar central, é fundamental para, pelo menos, vamos dizer assim, 3 dimensões da formação integral de qualquer jovem, de qualquer criança, de qualquer, enfim, cidadão, porque é no fundo de cidadania que nós estamos a falar. A primeira dimensão tem que ver com a educação do gosto estético. A literatura, as artes podem ajudar à consolidação daquilo que, para lembrar um bocadinho, um lugar comum, é o bom senso e o bom gosto. Quer dizer, o bom senso e o bom gosto andam de mãos dadas, não é? Normalmente, nós percebemos que alguém que não tem bom senso dificilmente terá bom gosto. Por outro lado, para além de que isto remete para a célebre questão do bom senso e do bom gosto da geração de 70, não é? Do século XIX, dos anos 1865-70 do século XIX. O célebre debate, questão do bom senso e do bom gosto, que opôs a escola realista aos ultrarromânticos. Mas quer dizer, portanto, a formação do bom gosto é fundamental. A educação estética, que é, aliás, um dos princípios por que se pauta a educação em Portugal, desde o primeiro ciclo até à formação universitária. O Ministério da Educação tem a preocupação de pôr como requisito nos sucessivos currículos, seja de português ou de literatura, esta questão fundamental. É preciso educar os alunos, educar os futuros cidadãos na dimensão estética. Portanto, eu valorizaria essa questão, que depois podemos debater, da questão estética, não é? Saber apreciar uma obra de arte, neste caso, obra de arte literária. E isso significa que a literatura pode também ajudar, segunda dimensão, pode ajudar também a consolidar e a educar para os valores, na medida em que o objeto literário, o texto literário, é portador de uma ideologia, de um conjunto de ideias, daquilo que é um ideário, vamos dizer assim, que pode ser geracional, pode ser de grupo, ou pode ser de um único indivíduo, não importa. Camões, por exemplo, aqui será um bom exemplo. E uma obra como justamente Os Lusíadas é uma obra que
transporta consigo manancial de valores do Renascimento, do classicismo, do humanismo, e que nós, à distância de séculos, temos de saber avaliar em função de categorias mentais que devem mover-se. Quer dizer, um bom aluno, um bom cidadão, é aquele que não comete o erro de, por exemplo, avaliar, vamos supor, por exemplo, um Camões, e aquilo que Camões nos Lusíadas escreveu, com ideias ou preconceitos de agora. Facilmente poderíamos cair naquele erro que vimos há meses, de haver pessoas que vandalizaram a estátua do Padre António Vieira por terem avaliado mal aquilo que simboliza de facto e que representa a obra de um Vieira, ele que foi defensor de índios e também dos negros africanos, enfim, que denunciou a escravatura. E, pasme-se, nós tivemos em 2020, não foi há tanto tempo assim, foi há meses, esse mau exemplo de, por falta de educação estética por um lado, e por não se perceber às vezes que não podemos avaliar o passado com as categorias, enfim, absolutamente nossas de agora, há que ter assim uma certa ginástica, podemos às vezes correr o risco de cair nessa espécie de incoerência valorativa, não é? Portanto, a educação passa por também saber ver o passado, olhando para as categorias mentais desse passado, o Renascimento, o Barroco, enfim, o Romantismo, e sabermos articular o nosso pensamento de hoje com esse passado. Portanto, a literatura também nos obriga a isso, a um diálogo permanente com um passado que se entende melhor no diálogo com o nosso presente, não é? Essa é a dimensão também transhistórica da literatura que eu gostava de valorizar. Terceira dimensão, para além da dimensão estética que já falei, para além da dimensão ética, de valores que uma obra literária transporta consigo, de alteridade, conhecimento do outro, respeito pela cultura do outro, veja-se as literaturas de viagens, veja-se, por exemplo, a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, as inúmeras obras em que esse encontro de culturas em choque maior ou menor não deixa de ser interessante para pensarmos hoje a alteridade, o lugar do outro. Isso está na literatura. E uma terceira dimensão que eu gostava de valorizar, para além da dimensão estética e ética, de valores, é a dimensão, vamos dizer assim, da linguagem. Nós estamos num tempo de empobrecimento da linguagem, de inflação de um paradigma tecnocrata ou tecnocientífico, e a literatura continua a ser esse território onde os cidadãos, um leitor, enfim, pode encontrar um idioma vivo. As obras, por exemplo, de Clarice Lispector, de um Camilo Castelo Branco, as obras, enfim, de um poeta como José Craveirinha, ou de um poeta como José Luís Tavares, ou de poetas maiores, enfim, da nossa língua, de um Pessoa, ao Vasco Graça Moura, enfim, ao Jorge de Sena, Gastão Cruz. É possível que, através do contacto com a literatura, nós possamos, no fundo, dar mais linguagem, mais modos de pensar, aos nossos alunos, aos nossos jovens, à academia, no fundo também é um pouco disso que estamos aqui a falar, para, no fundo, escaparmos ou tentarmos integrar de outra maneira este modelo tecnocientífico que, a meu ver, é muitas vezes empobrecedor da linguagem. Nós vemos isso hoje, a Catarina Vaz Pinto tem aí um lugar, enfim, que lhe dá para ver com um leque maior isto que eu digo, na medida em que, como vereadora da cultura, de facto, tem acesso a vários canais por onde isso pode ser visto. Eu refiro-me em particular aos nossos jovens universitários e também jovens do ensino secundário, os nossos adolescentes, e nós vemos a dificuldade muito grande que há hoje, mesmo em contexto universitário, para se escrever bem, para se ter referências históricas, para saber quem foi quem, onde foi, como, porquê. E tudo isso a literatura pode, de facto, a literatura e as artes podem, de facto, dar. Portanto,
eu chamaria a atenção para este aspecto da linguagem. A literatura, como diz o professor Manuel Guzmão, poeta Manuel Guzmão, grande professor da Faculdade de Letras, a literatura é um mundo de mundos. É uma construção permanente de possibilidades de sentido. E quando me refiro à literatura, refiro-me, para acabar esta primeira fase, à literatura complexa. Não estou a referir-me a um outro tipo de livros que, a meu ver, não são literatura e que são hoje os best-sellers e que muito pouco têm a ver com essa literatura que problematiza, que incomoda, que coloca questões. Muito bem, lançou, acho que aqui questões muito pertinentes e que eu vou procurar ao longo da nossa conversa colocá-las a debate. Senhora Vereadora, dou-lhe agora a palavra para a intervenção inicial, por favor. Muito obrigada. Queria dizer que também é um prazer estar aqui convosco e também a conversar sobre este tema que para mim é crucial no tempo em que vivemos. E eu, de alguma forma, estou de acordo com tudo aquilo que o António Carlos disse e a importância da literatura na perspectiva de uma educação para os valores, da questão da linguagem, da questão do desenvolvimento do gosto e para nós, e precisamente enquanto vereador e no âmbito daquilo que uma cidade pode e deve fazer, nós também, em termos da nossa política cultural e daquilo que nós julgamos que é fundamental que a cidade possa valorizar, é na verdade essa ideia do acesso à cultura. E o acesso à cultura é também, do ponto de vista, isso é um termo das políticas culturais, assim, nós queremos desenvolver o acesso à cultura, promover a democracia cultural, e o que é que isto quer dizer? É, no fundo, fazer com que os cidadãos, todos os lisboetas, possam ter essa experiência de encontro com o livro, com as obras de arte, que não passa pelo contexto escolar. E, na verdade, hoje isso também é uma questão muitíssimo pertinente, porque nós vivemos nas ditas sociedades de conhecimento, em que essa ideia da educação ao longo da vida é uma ideia fundamental. Portanto, as pessoas têm que estar sempre a aprender e a descobrir, digamos. E, na verdade, para nós, as bibliotecas e tudo aquilo que nós temos procurado fazer através da rede das bibliotecas tem sido precisamente isso. Tentar que a cultura e que o livro possa chegar ao maior número de pessoas com todas as dificuldades que nós sabemos que isso hoje também comporta. E, portanto, nós vemos a nossa política de alguma forma complementar daquela que é feita através das instituições de ensino convencional e formal, e pensamos as bibliotecas como esses espaços de proximidade, porque a ideia das bibliotecas é precisamente que elas estejam disseminadas na cidade, esses espaços onde nós podemos encontrar, fazer essa mediação também entre o livro e as pessoas, e de alguma forma muitas pessoas que também nunca tiveram acesso ao livro. Por exemplo, um dos projetos mais emblemáticos e que para mim tem sido mais importante, não sei se já foram à Biblioteca de Marvila, não sei se o António Carlos conhece a Biblioteca de Marvila, e precisamente foi construída num lugar bastante inóspito, digamos, num local, num bairro social, quando as pessoas, nós começámos a construir a biblioteca, as pessoas achavam que era a esquadra da polícia. Num lugar onde não há um centro, nestes bairros sociais, é esse problema da humanização dos espaços e dos locais de encontro não existe, e portanto a biblioteca hoje é o centro daquela comunidade, e as pessoas dizem, quando vão à biblioteca vão ao centro, e na biblioteca vão pessoas de todas as idades, que também é muito interessante, vão pessoas mais velhas, vão crianças, bebés, a idade pré-escolar, e vão jovens, e portanto, de facto, para nós a Biblioteca de Marvila é muito emblemática desse ponto de vista, e também num local, numa zona da cidade de Lisboa, em que ainda há analfabetismo também. Exatamente. Portanto, há pessoas a brincar comigo também, vais fazer uma biblioteca em Marvila, onde quem é que vai ler a Biblioteca de Marvila, não é? Portanto, esse é o grande desafio de levar as pessoas à biblioteca, de levar as pessoas aos livros, porque para mim também é claro que os livros continuam e a literatura continua a ser o veículo primordial de conhecimento do mundo
dos vários mundos, de questionamento pessoal e desenvolvimento pessoal. Enfim, o livro continua a ser o meio, dentro das várias artes ou das várias criações artísticas, no fundo, o livro continua, com todos os desafios que eles têm, sobretudo do digital, continua a ser o meio fundamental de educação e de educação para valores, que eu acho que é muito importante, para uma determinada para uma ideia de identidade, porque eu acho que com os valores vem tudo isso que falta no mundo em que nós vivemos, que é esse sentido de pertença, sentido identitário. Acho que muitos dos problemas que nós vivemos hoje é porque as gerações, nós estamos a viver décadas em que o ensino foi demasiado orientado para critérios economicistas e tecnocratas, e em que o papel das humanidades foi muitíssimo desvalorizado. Exatamente. E esse é um problema, eu acho que é fundamental do tempo em que vivemos, porque depois isso repercute nas questões da linguagem que o António falava, na qualidade das nossas classes políticas, das elites todas, de todos os decisores, ao nível das empresas, ao nível, em todas as camadas, em todas as lideranças e as elites sociais e económicas. Essa desvalorização das humanidades no ensino, eu acho que isso hoje em dia é muito claro, mesmo essa questão também da capacidade de diálogo com o outro, da forma como se lidamos com os problemas do racismo, dos problemas da imigração, tudo isso tem a ver também com esse lado muito tecnocrático que a educação esteve sujeita nos últimos décadas, não só em Portugal, foi uma tendência genérica, eu acho que no mundo inteiro, no mundo ocidental, pelo menos, e que hoje em dia há um grande apelo para que isso seja revertido. Inclusive, o Ministério da Educação definiu, eu creio que há 2 anos já, o perfil do aluno do século XXI, que é precisamente um perfil em que todas essas dimensões devem ser muito mais valorizadas do que foram até agora. E, portanto, nós, quer nas bibliotecas, quer nos programas educativos que temos estado a fazer em todas as nossas instituições, nos nossos teatros, nos nossos museus, nós temos tido uma grande preocupação em responder a esse desafio, que é como é que nós, através das nossas práticas artísticas, no fundo, encontramos formas menos convencionais de fazer essa mediação entre aquilo que são os vários objetos artísticos e as pessoas que, no fundo, nunca não tiveram acesso, e que eu acredito piamente em que isso é mesmo aquilo que é definidor do nosso papel enquanto mediadores também, porque a política é uma forma de mediação também, é de promover o encontro entre a criação artística, literária, o que seja, e a população em geral. E nas cidades, isso também para mim é um objetivo muito claro, porque nós na cidade, nós estamos próximos das pessoas, e portanto essa proximidade é algo que nós podemos praticar de uma forma muito mais óbvia do que outras instituições, se calhar, públicas. Exatamente. Então, eu perguntava-lhe concretamente, já que está a falar do papel que a Câmara, como autarquia, como entidade pública, tem ou pode ter numa comunidade, numa cidade, num centro urbano. Eu creio que nos últimos 45 anos de democracia, todas as autarquias do país se esforçaram por lançar pelo menos a sua biblioteca municipal. Essa será uma política cultural quase homogénea, no sentido em que, claro, com diferentes estilos, mas penso que todos os presidentes de Câmara quiseram ter uma biblioteca municipal. Já falou do exemplo de uma biblioteca não convencional, digamos assim, feita num espaço onde ela é de facto necessária, em Marvila. Gostava então de lhe perguntar concretamente que políticas ou que medidas é que, já falou nessa situação de Marvilas, mas que políticas é que a Câmara Municipal implementa para tentar chegar a públicos que, à partida, não têm tanto acesso à cultura? Porque nós sabemos, e os dados dizem-nos isso, é que tendencialmente são classes mais altas, com mais rendimentos, que acedem à cultura. Tiveram, porventura, o acesso ao tipo de escolarização, e eu sei que, por exemplo, todas as políticas culturais que a Câmara prossegue, nomeadamente
creio que no Teatro Nacional Dona Maria II leva pessoas que nunca, de Lisboa, que nunca visitaram o teatro, portanto, essa ideia de portas abertas. Que políticas é que a Câmara Municipal, como autarquia, como responsável também por cumprir determinadas incumbências constitucionais, nomeadamente de promover um desenvolvimento justo e harmonioso, prossegue no âmbito da cultura? E já agora, relativamente aos jovens e aos estudantes universitários, que tipo de ofertas e de propostas é que têm para lhes fazer? Na verdade, nós tentamos chegar às pessoas através das vários tipos de programação que fazemos nas bibliotecas. Portanto, temos, como lhe disse, programações para, enfim, não tanto focadas, se calhar, enfim, em relação ao público universitário, tem mais a ver com alguns ciclos de programação ou conversas que se façam, mas, por exemplo, nós temos tido programas muito direcionados para crianças em idade pré-escolar com as famílias, porque um dos indicadores que também há nesses estudos todos é de facto o papel das famílias, e se as famílias não têm nenhum hábitos de leitura, também é difícil passarem esses hábitos aos filhos. E, por exemplo, nós temos uns programas para miúdos até 3 anos, em que são programas, na verdade, para as famílias. Vão as famílias com os miúdos, e depois oferecemos há um pack de leitura de livros, e que esses livros são trabalhados na biblioteca com as monitoras, e depois as famílias levam esses livros para casa para continuar a trabalhar esses livros com as famílias. Depois temos também programas para séniores. Por exemplo, na Biblioteca de Marvila temos um programa, lá está, e já entramos por projetos bastante inovadores, digo eu, e que no princípio eu também estava bastante relutante em relação a eles, que é como é que nós captamos estes jovens que não têm, que só querem jogar nos computadores, e portanto, como é que nós os cativamos para a biblioteca? Porque eles na biblioteca vão querer, porque o que acontece é que hoje as bibliotecas também, com mais ideia de abertura à comunidade e de ser um acesso à cultura através de todos os seus formatos, na verdade, através do acesso à internet, é também aquilo que os serviços de internet são alguns dos serviços que as bibliotecas fornecem, e porque muitas pessoas ainda não têm computador em casa. E, por exemplo, esses miúdos em Maravilha querem ir para a biblioteca porque querem ir para os computadores. E aquilo que, por exemplo, nós temos vindo a desenvolver nas bibliotecas é também todo um projeto à volta dos videojogos, que eu, no princípio, não percebia muito bem qual era o impacto que isso poderia ter nesses jovens. E, portanto, o diretor dessa biblioteca, que por acaso não é um bibliotecário, mas porque aquela biblioteca tem de tal maneira uma problemática social, que é uma pessoa que vem da antropologia, e, portanto, está habituado a lidar com estas comunidades, ele próprio é um adepto de videojogos, e, na verdade, através dos jogos nós conseguimos incutir nas pessoas também a questão da leitura, de os obrigar a perceber, a contar histórias, a desenvolver o sentido estético, que o António falava, a partir do design, e, portanto, de alguma forma cativando-os para essas linguagens em que eles estão também mais à vontade, depois daí levá-los para os livros, que é também a partir dos livros que eles podem encontrar narrativas que podem transpor para depois os jogos. Esse, por exemplo, é um exemplo muito concreto daquilo que nós estamos a fazer em Marvila com aquela comunidade. E não só, por exemplo, nós também temos agora um programa que se chama de escola, enfim, temos que já há 3 anos que não tem sido muito divulgado, que é D com apostos de escola, ou seja, de escola da escola, ok? E em que nós fazemos nos nossos equipamentos os tais programas que têm a ver, a partir dos acervos dos museus ou dos programas dos teatros, das peças, das obras dos espetáculos, estão a ser programas que têm a ver com os conteúdos curriculares, e, portanto, fazemos esta interseção do programa, do currículo escolar com as ofertas educativas dos nossos equipamentos. Por exemplo, há não sei se o António Carlos conhece, por exemplo, um que eu acho sempre muita piada, que é até em frente à escola, assim, naquela zona da escola do Colégio Moderno,
Por exemplo, no Bordal Pinheiro, um dos programas que nós temos é um programa que se chama, que tem como título O Manguito como Gesto Filosófico, isto a partir da obra do Bordal Pinheiro. Isto é um título da Raquel Henriques da Silva. Portanto, é procurarmos, na verdade, é um título bastante provocador, eu acho, Claro, claro. mas pronto, é esse tipo de abordagens, de alguma forma, às vezes controversas, porque as artes também têm esse. As artes a função das artes é precisamente essa, é questionar e ser irreverentes e fazer entender o mundo ao contrário. E, portanto, é a partir também do fomentar dessa perplexidade que eu acho que é a utilidade das artes e, sobretudo, a arte num contexto mais pedagógico e mais inquiridor de descoberta do mundo. Para mim, isso é o que faz sentido, que de facto o acesso à literatura ou o acesso à frequência de espetáculos ou ir a museus, que despolete isso em cada um dos cidadãos, e nós temos que lhes dar, saber dar aquilo que um autor pretende transmitir, que às vezes também nesta que nós damos às pessoas que normalmente neste momento vivem num universo bastante pobre, dos likes, dessa linguagem empobrecida, e portanto há todo aqui um trabalho educativo e de pedagogia e de sensibilização que eu acho que é fundamental nós fazermos através da nossa oferta cultural e artística. E, portanto, eu tenho procurado muito que todos os nossos equipamentos e toda a nossa oferta tenha também essa dimensão de descodificação, digamos. Ok? Eu já agora gostava de dar, se for possível, um testemunho. Já estou a falar demais. Acho que pode ser interessante. Eu trabalhei nos anos 90 num projeto que a Catarina Vaz Pinto conhece de certeza, que era o Projeto Roda. Projeto Roda para uma Vida com Projeto, da Câmara Municipal de Lisboa. E esse projeto... Não foi no meu tempo, para cá, assim, ao cara. Sim. E esse projeto tinha algumas valências interessantes. Quando nós hoje falamos de captação de leitores, e nomeadamente, enfim, naquilo que é a faixa etária mais problemática para captar leitores, que é mais ou menos dos 12, 13 aos 20 e qualquer coisa. A questão muitas vezes é que as crianças leem alguma coisa e depois, entrando na adolescência, isso está estudado. Eu fui consultor do Plano Nacional de Leitura com o Fernando Pinto Amaral e com a Isabel e com a comissária Teresa Calçada. A Teresa Calçada, e nós tínhamos um pouco há estatísticas para isso, quer dizer, a partir dos 12, 13, 14 anos, é normal que, por razões várias, haja um decréscimo daquilo que é o leitor, ou a formação leitora, por assim dizer, ou do número de leitores, daquilo que são adolescentes a ler. E depois, infelizmente, isso vai-se prolongando um pouco pela vida fora. E é pena. As solicitações são muitas. O digital aqui, e esta revolução, enfim, da internet e de tudo o que isso implica, parece-me que não nos ajudou muito neste combate em nome da leitura e da literatura. Mas eu, nos anos 90, trabalhei no Projeto Roda, trabalhei num bairro social, o bairro da Boa Vista, ali por detrás do estádio Pinamanique, por detrás do estádio do Casa Pia, e devo dizer que uma das experiências mais gratificantes para mim foi ter trabalhado com crianças dos 6 aos 14 anos nesse projeto e levar para o bairro da Boa Vista, numa altura em que não havia, enfim, condições, não havia, ainda estavam por fazer muitas construções que depois, de cariz social, que depois foram feitas, mas no Clube de Futebol Águias da Boa Vista, um clube de futebol de 5, havia um pavilhão gimnodesportivo e eu reunia-me com cerca de 40 a 60 crianças e jovens dos 6 aos 14 anos, e devo dizer que a única estratégia, por assim dizer, que usei na altura para fazer o trabalho de dinamização cultural que a Junta de Freguesia versus Câmara Municipal de Lisboa queria que nós fizéssemos para dinamizar e captar para a leitura, foi só este. Eu levava textos literários, poesia,
poesia tradicional, poesia, olhem, o Romanceiro do Garrett, tenho aqui a edição do Romanceiro à minha frente, que eu toda anotada, que eu levava na altura para as crianças e jovens, ler a Nau Catrineta, ler contos populares, estou-me a lembrar do conto do Trindade Coelho, Abyssus Abyssum, por exemplo, ler contos do Essa de Queiroz, dar a ler em voz alta textos de grande qualidade literária, explicando aqui e ali de que é que se tratava. E a verdade é que a maioria dos jovens, das crianças, aderiram de facto muito bem a essa experiência. E a par disso, para captar para a poesia, por exemplo, que é, enfim, que é uma área que me é cara, a área onde eu trabalho há mais de 20 anos como fazendo crítica literária, e é, na verdade, o texto complexo por excelência, o texto poético, aquele que mais dificuldades suscita junto dos leitores, e é difícil. Nós dizemos, este paradoxo, não é? Somos um país de poetas onde, na verdade, se lê pouca poesia. Não obstante se publicar muita poesia. Sim. Mas lê-se pouca, e nem sempre da melhor maneira. Pois bem, eu nessa altura, ali no segundo ano, ali em 94, 95, 96, fiz a experiência de, com poesia, por exemplo, com esquemas regulares, não é? Quadra, os ritmos de redondilha maior e menor, 5 sílabas métricas, 7. Eu tive o cuidado de levar música, Fausto, Zeca Afonso, Sérgio Godinho, punha-os a ouvir música. Estou-me a lembrar de um poema lindíssimo de Camões, Aquela Cativa, cantado por Zeca Afonso, não é? E lembro-me perfeitamente da recepção e do impacto que essa música teve nas crianças. Quiseram cantar aquilo várias vezes e depois aquilo levou ao texto. Então eu tenho um pouco esta ideia de que para resgatar, para cativar para a leitura nas nossas bibliotecas, a Catarina Vaz Pinto fica já a saber, se quiser o meu contacto. Pois, eu já estou a ouvir, eu quero. Dou-lhe já, porque é o tipo de trabalho que eu, enfim, por razões profissionais, já não faço há algum tempo, mas tenho muito gosto em ir a comunidades de leitores em bibliotecas e animar bibliotecas. Tenho muito gosto nisso. Sim. E acho que, enfim, as coisas normalmente correm bem. Não, mesmo em bairros sociais, é uma coisa que me dá imenso gozo fazer. Estou a pensar fazer agora uma ação de dinamização a esse nível na Cova da Moura. Vou ver aqui no segundo semestre como é que faço as coisas, mas a ideia é um pouco esta. Eu acredito que seja com alunos na universidade. Acho que os alunos universitários aqui têm um papel importante. Quer dizer, podem acompanhar, enfim, pessoas que têm uma experiência um pouco mais longa no trabalho de dinamização cultural, podem acompanhar para depois, mais tarde, eles próprios serem agentes de dinamização cultural a esse nível. Então, queria deixar só este testemunho, quer dizer, lembro-me de trabalhar no bairro da Boa Vista durante anos, entre 1994 e 2004, sim, foram 10 anos. Experiências muito boas, na verdade, e cativei, enfim, não salvei ninguém, com certeza, mas alguns ficaram, de facto, tocados por essas leituras. Alguns conseguiram fazer a escolaridade obrigatória na época, 9º ano, e depois mais tarde 12º. Claro que não tem que ver com as ações em si mesmo, quer dizer, aqui há um facto fundamental que a Catarina Vaz Pinto sublinhou, que é o envolvimento das famílias. De facto, se nós cativarmos, e aqui tem muito que ver, na minha ótica, com a boa leitura. Saber ler em voz alta é raro. Eu lembro-me de uma experiência extraordinária que tive na Fundação Gulbenkian, na homenagem a Rui Belo, em 2011, no Auditório 2, se não estou em erro, com uma leitura que a Rita Blanco fez do poema de Rui Belo, Quero só isso, nem isso quero. E posso garantir-vos que se aquela leitura fosse feita também num bairro social, porventura, na Biblioteca de Marvila ou noutra biblioteca aqui de Lisboa, das periferias ou mesmo do centro de Lisboa, com a veemência, o rigor, o respeito pelo texto, as pausas, os espaços em branco que estão no texto do Rui Belo, se fosse feito como a Rita Blanco fez,
E se, toco aqui numa corda muito sensível, e se nas escolas os professores de facto lessem, como eu tive a oportunidade de ter professores que me ensinaram assim, a ouvir ler bem e depois a analisar bem os textos, nós teríamos com certeza essa literatura, enfim, entrando de forma natural na vida dos nossos adolescentes e jovens universitários. Queria sublinhar aqui uma figura muito importante nesta luta, neste combate, e que foi secretário de Estado da Cultura e um grande poeta português, ele mesmo um grande leitor de poesia, e que era o David Marão Ferreira. O David Marão Ferreira teve programas na televisão, o programa Imagens da Poesia Europeia, e eu creio que aqui era preciso, era fundamental que o canal público, o canal do Estado, tivesse pelo menos mais um programa, para além do Literatura Aqui, tivesse pelo menos mais um programa em que se convidasse os alunos, enfim, dirigida aos alunos universitários, dirigida ao secundário, aulas, não é telescola, não é disso que eu estou a falar, aulas um pouco à semelhança do que o David Marão Ferreira fez nos anos 60 e 70, em que se expõe o texto na televisão, explica-se o seu funcionamento e, sobretudo, lê-se muito bem esse texto. Acho que foi de um grande, enfim, valor pedagógico, e creio que às vezes é preciso voltar um bocadinho a recuperar essas lições antigas para também não cairmos nesta coisa às vezes um pouco fácil de corrermos atrás das modas, não é? E aqui creio que projetos que tenho visto da Câmara de Lisboa, lembro-me desse do Projeto Roda, mas há outros bem recentes, articulação com o Plano Nacional de Leitura e com o Plano Nacional das Artes, tiro o chapéu à Câmara Municipal de Lisboa e ao Plano da Cultura, porque de facto têm feito um trabalho inexcedível ao nível das comunidades que necessitam mesmo de literacia, para além enfim, daquilo que é a escola e os estabelecimentos de ensino e o programa do Ministério da Educação. Mas isto para sublinhar isto, é que é através dos textos, é o regresso aos textos e dar a ver textos. Parece-me ser essa uma das grandes armas que nós ainda não usamos. Dar a ver textos. Conto este episódio. Há uns anos, na Biblioteca de Beja, na Biblioteca José Saramago, quando era diretor... uma das várias bibliotecas mais dinâmicas da rede, quando abriu. Verdade. Era um sucesso incrível. Eu fui amigo do Joaquim Mestre, infelizmente ele faleceu em 2010, era um querido amigo. Ele chamou-me no final dos anos 90, início de 2000, para sessões para comunidade de leitores, enfim, sobre poesia contemporânea. E nós tivemos ali, durante 3 anos, 2001, 2004, comunidades de leitores muito, muito consideráveis. A Inês Pedrosa também esteve nesse programa, a Clara Ferreira Alves também me lembro de ir lá. Ora, numa dessas ocasiões, eu levei, apesar de ser sobre poesia contemporânea, eu ia falar sobre poesia dos anos 60, Fiamma Paz Brandão, Luísa Neto Jorge, Gastão Cruz, Maria Teresa Horta, António Cândido Franco, António Franco Alexandre, peço desculpa, e fiz uma coisa, enganei-me nos textos e acabei por levar a antologia da poesia visual da Anna Atterley. E dei a minha sessão a partir dos poemas visuais da Anna Atterley e falando daquilo que é, enfim, a poesia experimental portuguesa. O que foi extraordinário foi levei muitas fotocópias e os alunos, os leitores, a comunidade adorou. Eu não projetei em PowerPoint, não foi nada disso, enfim, poderia tê-lo feito já, mas tivemos aquele contacto com o papel, com o texto. E no fim, não foram poucos os jovens que disseram que nunca tinham tido esse trabalho com o texto. Que na escola o texto parece às vezes uma coisa secundária. Põe-se um PowerPoint, põe-se não sei o quê, ouve-se ali umas vozes, não há um trabalho ao nível do texto. E eu tenho pena porque fui aluno de professores marcantes, o professor Artur Anselmo, a professora Paula Mourão, enfim, e eu prezo-me de ter alguma memória, apesar de ser um homem novo,
já fui mais novo do que sou agora. A verdade é que há uma tradição de textos e há uma tradição didática, pedagógica, à qual eu sou fiel. Aqui entre nós ninguém nos ouve, não sei se está muita gente a ouvir-nos, fica só entre nós. Eu sou, vamos dizer assim, adepto do livro, de facto, e da análise dos textos no livro. Fotocópia, lápis na mão, fotocópia, lápis na mão, e depois reprodução de obras de arte, fazer um trabalho comparativo, contrastivo entre textos, e acho que, pelo menos é essa a experiência que eu vou tendo, os alunos não nos gostam. Pelo menos é essa a experiência que vou tendo, quer no superior, quer no secundário, os alunos não nos gostam. E fico contente por haver esta preocupação da Associação Académica. Já agora faço aqui um repto a que vocês, Associação Académica da Universidade de Lisboa, nos convidem, a mim, a Catarina Vaz Pinto, para ao vivo e para um auditório, espero, em presencial, 40 e 50 pessoas, irmos da teoria à prática e fazermos uma aula com textos, uma conferência com textos, para ver como é o efeito que isso pode ter. Eu acho que pode ter algum. Sem eu não sei se estou habilitada a fazer essa aula, que eu não sou professora. Mas a Catarina Vaz Pinto faz o enquadramento teórico da coisa. Ou seja, a importância da literatura, dos livros, o trabalho que a Câmara tem feito. A Câmara vai patrocinar. Não, mas aliás, há uma coisa... Eu sou filha de uma professora, mas não sou professora. Aliás, há uma coisa que a Catarina Vaz Pinto disse e que eu gostava de também chamar a atenção, que é justamente a rede de bibliotecas escolares. A rede de bibliotecas escolares, fundada em 1986, é uma conquista extraordinária, e que deve continuar a ser apoiada, deve consolidar-se ainda mais. Catarina Vaz Pinto disse aqui uma coisa que é um paradoxo e ao mesmo tempo não é. É que a introdução do computador nas bibliotecas, se por um lado pode motivar a que uma determinada comunidade vá para a biblioteca, o que é bom, eu muitas vezes pergunto-me se o facto de haver computadores na biblioteca também não os afasta do livro. E este é um balanço, é um problema. Claro, é um dilema. Sim. Justamente. Portanto, enfim, eu não quero tomar mais tempo. Mas lá em Marvila, uma das coisas que se faz, porque eles realmente não estão, eles só conhecem e só procuram o computador, quando há atividade, cortam-se os computadores. Okay? Ora, pois. Há essa preocupação, claro. Muito, porque aquilo realmente é uma comunidade muito específica, e, portanto, senão só estão a fazer jogos e só estão a fazer coisas que não interessam, não é? Portanto, a preocupação da biblioteca é introduzir valor na vida deles, não é? Portanto, desse ponto de vista, abrir-lhes horizontes, que no final estamos sempre a falar de criar oportunidades e abrir horizontes para as pessoas, para cada um, não é? É isso mesmo. É isso que nós fazemos, não é? Para mim é sempre o sentido daquilo que nós fazemos. É isso. A literatura é importante por aí, exatamente. Por essa criação de valor e criação de oportunidades, porque alarga de facto os horizontes. Alarga os horizontes. E assim, no outro dia estava a ler uma entrevista, acho que era daquele escritor agora no Expresso, na última edição da Expresso Revista, em que ele dizia, não, a literatura não fala sobre mentiras. Este escritor israelita, Sim. Não, porque a literatura ficciona várias possibilidades, mas nunca é sobre construção de mentiras. É sobre essa complexidade do ser humano. Justamente. E todas as suas contradições. Justamente. E, portanto, e é o problema também dessa ideia de complexidade. Hoje em dia está bastante, paradoxalmente, também é um paradoxo. Ou seja, nós vivemos num mundo cada vez mais complexo e parece que aqueles instrumentos e as ferramentas que nós usamos são simplificadoras dessa complexidade. Verdade. É verdade. Isso é um paradoxo, porque na verdade nós temos é que saber lidar com essa complexidade e não simplificar essa Mas Catarina, o mundo caminhou para esta ideologia Hello Kitty, está a ver? Exatamente, e, portanto... binária, completamente sim, não, branco e preto, e de facto isso é um problema. De facto, os problemas
dos conflitos, não é? Os vários conflitos que existem hoje no mundo têm a ver com isso, não é? E com essa incapacidade de muitas pessoas, e muitas pessoas que estão em lugares de decisão política, económica, não sei o quê, só conseguirem ver o mundo dessa forma pouco básica, binária e pouco... É verdade. E não saberem... E, de facto, essa experiência humanista que decaiu muito, e essa educação humanista, experiência artística, educação para as artes, de facto, pode contribuir, enfim, essas ferramentas. Essas ferramentas. Muito bem. Vou tentar agora sumariar, fazer uma pergunta assim já em jeito de, não vou dizer despedida, mas enfim, parecendo que nós já passaram aqui 50 minutos no abrir e fechar de olhos. Vou tentar sumarizar aqui, tudo aquilo que foi dito. Portanto, já identificámos alguns problemas, também já apresentámos algumas soluções, que é sempre o mais importante. Ao final de contas, não é ficarmos só pela crítica, mas sim apresentar algumas soluções para que possamos fazer melhor daqui para a frente. Mas eu não resisto também aqui aqui uma provocação. O António Carlos falou na questão e também a senhora vereadora, na questão de que os jovens também, enfim, se calhar hoje já não conseguimos escrever tão bem, já não lemos tanto, enfim, mas não vos parece que às vezes é fácil também apontar o dedo aos jovens, na medida em que eu não sou de Lisboa, nunca frequento a Universidade de Lisboa, mas não sou de Lisboa, e aquilo que eu sinto é que, de facto, nos meios rurais, e eu sou do meio rural, quer dizer, nós não nos podemos esquecer que em 1960 nós éramos o país mais analfabeto, com maior taxa de analfabetismo. Quer dizer, nos anos 80, quando se está a explosão da população escolar, além de haver explosão da população escolar em termos de alunos, houve uma explosão também ao nível dos professores. Talvez, e agora não quero aqui apontar os dedos aos professores, mas talvez não se consiga fazer a triagem necessária. Porque eu já tive bons e maus professores, como toda a gente, e sei que também, justamente por ter tido bons e maus professores, e agora nem sequer vou à questão pessoal, eu sei que há indivíduos que trabalham melhor uns que outros, e o que eu sinto, e eu sempre frequentei escolas públicas, é que, de facto, há pessoas que vão ali mesmo, não sei, para ganhar o ordenado e não estão ali mesmo disponíveis, sequer para ler connosco um poema, e que passam a vida a passar PowerPoints, que nem quase poemas têm, ou que leem poemas, como se aquilo fosse uma frase de um documento qualquer de uma repartição pública. E, portanto, eu acho que isso também impacta naquilo que nós somos e no produto e na qualidade, quando falamos, e a qualidade de pessoas que nós somos. Diogo, se eu puder responder brevemente, porque disseste que era às 7h30 que terminava e eu gostava de ouvir a Catarina. Pois, não, pode. Isto é só uma provocação, Como é que nós resolvemos este problema? Meu caro Diogo e restante comunidade universitária. Aqui não há ideais, vamos lá ver. Aqui estamos a lidar com o concreto e com o real. Nós temos bons médicos e maus médicos, temos bons políticos e maus políticos, temos bons mecânicos e maus mecânicos, é como tudo, há o bom e o mau. Agora, no caso dos professores, a meu ver, eu tenho debatido isto muitas vezes com o secretário de Estado da Educação, o Dr. João Costa, que foi meu professor. Eu acho que há aqui uma questão fundamental, e porque o tema era a literatura, vou regressar ao tema inicial. Eu acho que falta didática da literatura. Ou seja, não confundir didatismo com didática. A questão não é, como se fez no passado, pôr os professores a ter ações de formação em estratégias educativas e questões de ciências da educação. Não é isso. A didática da literatura significaria o seguinte, que para nós resgatarmos, tentarmos, enfim, fazer com que mais pessoas leiam no ensino superior e não só, era preciso que a formação de professores na área do português assentasse no seguinte, a meu ver, numa boa formação em áreas como história, geografia, filosofia, arte, música, naquilo que é um saber integrado e não esquecendo a lição fundamental do professor, por exemplo, do professor Vítor Aguiar e Silva. É uma lógica textocêntrica aquela que deve presidir à formação de um professor.
Ou seja, um professor de português ou de literatura é, sobretudo, um leitor. E alguém que, sendo leitor, faz leitores. E, portanto, quando nós dizemos hoje que os jovens escrevem mal ou leem mal, estamos a falar de um problema, Diogo, que eu não consigo, nem ninguém consegue resumir agora. Nós não vamos conseguir, eu e a Catarina, resumi-lo aqui e resolvê-lo em 5 minutos, nos 5 minutos que nos faltam. Eu apenas posso dizer que, meu caro Diogo e restante comunidade académica e professores que nos estejam a ouvir, que é fundamental ler ensaio e ler crítica literária, ler ensaio e alargar os horizontes na medida do possível. Claro que aqui tocamos numa pedra sensível, numa corda sensível também, que é a questão dos rendimentos. Os professores ganham mal em Portugal. Não têm dinheiro para comprar cultura, para comprar livros, para ir ao cinema, para ir a museus. Há professores do Porto que estão a dar aulas no Algarve. Em início de carreira ganham 800 euros. Se tiverem de pagar um quarto de 600 euros, sobra-lhes 200. Para comprar comida e pagar água, luz, gás, o que for, quanto é que sobra para bens culturais? Nada. E, portanto, nós temos aqui vários problemas. A meu ver, era fundamental que a profissão de professor fosse dignificada a nível salarial, fosse apelativa para as novas gerações, porque é a profissão âncora deste país. Quer dizer, se nós temos maus professores, nós estamos a formar, como disse a Catarina há pouco e muito bem, más elites, sejam elas governativas, empresariais, culturais, o que for. E, portanto, o esforço que os bons professores no passado, dou-lhe um exemplo, Mário Dionísio, ou outro ainda, David Marão Ferreira, grandes professores, que no passado foram grandes professores e reconhecidos como tal, fizeram-no apertando o cinto inúmeras vezes para poderem comprar os seus livros, fazer a sua biblioteca e tendo acesso à cultura francesa, que era, enfim, a cultura, como sabemos, formadora das nossas elites até os anos 70, 80. E isto quer dizer o seguinte, que a formação de professores não passa pelo didatismo, não passa pela obsessão com as ciências da educação, como nos últimos 30 anos se fez crer. O aprender a aprender é verdade, mas não é a panaceia do ensino. A questão é, para mim, dar aos professores desta área textos, livros, bibliografia, para que possam, de facto, perceber que comentar um texto exige um método de leitura. Cativar os alunos para a leitura exige, de facto, olhem, voltamos ao início, bom senso e bom gosto. De facto, um professor destas áreas só pode exigir que os alunos escrevam e leiam bem se tiver ensinado os alunos a ler e a escrever bem. Porque senão, e agora aqui uma pequena nota final e calmo, reparem que o Exame Nacional 12º do ano passado, este de junho, julho, é, na minha perspectiva, um convite à secundarização total das humanidades. É um exame de português onde não se escreve praticamente nada, onde os alunos têm exercícios de preenchimento de lacunas, respostas de escolha múltipla, de associação pergunta-resposta. Quer dizer, isto não é um exame que teste a expressão escrita e o pensamento e a cultura geral. Razão pela qual nós tivemos a entrar no ensino superior este ano 51 mil estudantes, com médias altíssimas. De repente passámos todos a ter alunos geniais. Ora, eu desconfio muito, sou professor há 20 anos, desconfio muito destes resultados e coloco a tónica nisto. A formação de professores é fundamental e a didática da literatura, nisto eu estou absolutamente em sintonia com o Secretário de Estado da Educação, a didática da literatura é fundamental. Levar aos professores métodos de leitura, de análise de texto narrativo, dramático e lírico, levar aos professores bibliografia passiva. Que professores hoje, na formação de professores, que professor hoje leu esse ensaio extraordinário, pedagógico, intitulado Educação do Sentimento Poético, de Jacinto Prado Coelho? Que professor hoje leu, porventura, do Antoine Compagnon, este livrinho, Para que serve a literatura? Que é um livrinho que custa 5, 6 euros da editora Deriva. Que professores hoje têm tempo e disponibilidade para ler os ensaios do Aguiar e Silva, do Osvaldo Silvestre, sobre poesia, literatura? E é disso que estamos a falar. Não podemos, Diogo, assacar culpas
de um lado para o outro, a culpa é dos alunos, a culpa é dos professores, porque o problema é muito mais complexo. E aqui temos de contar, e novamente reforço isto, temos de contar com o trabalho meritório dos pelouros da cultura das câmaras municipais, de pessoas que trabalham afincadamente no Plano Nacional de Leitura, no Plano Nacional das Artes, de professores empenhadíssimos que estão na escola, nas diversas escolas portuguesas, nas universidades, lutando contra esta maré forte, que é da, enfim, como dizia a Catarina há pouco e bem, esta corrente de simplificação de tudo. Há muita gente... Tecnocrática, porque essas metodologias é exatamente um exemplo da tecnocracia aplicada a uma visão tecnocrática. Exatamente, quer dizer, eu acho que aqui há algo que se impõe, que se deveria impor nas escolas e na universidade, é o comentário de texto, ler ensaio, ler os críticos literários, aqueles que fizeram escola. Hoje Diogo, termino esta minha intervenção contando-lhe um episódio que me feriu a sensibilidade há uns anos. Eu estava na Faculdade de Letras, fui convidado para ir falar sobre, foi em 2014, sobre, se não estou em erro, era sobre as relações entre Fernando Pessoa e a poesia simbolista portuguesa, Camilo Peçanha, sobretudo o Peçanha. Bem, lá fui. Oh, meu caro, eu fiquei um bocadinho espantado porque o auditório estava bem recheado, alunos interessados, tudo muito bem, mas eu percebi que havia uma ausência de referências históricas, datas, factos, nomes. O Ultimato Inglês, a revista Águia, as revistas Boémia Nova e Os Insubmissos, o que era o Orfeu I e o Orfeu II. Epá, isto custa um bocadinho, porque é óbvio que nesta sociedade digital em que estamos, a tentação é ir pelo mais veloz. E a malta vai, mas é para os iPhones e para o computador e para isto, é o Dr. Google. Mas a minha pergunta é, de que é que vale o Wikipédias e Dr. Googles e a internet? Eles agora têm muito mais conhecimento. Não, eles têm mais informação. Conhecimento eu não sei se têm. Porque quando se trata de investigar e de pesquisar, é preciso saber o que é que se vai pesquisar e investigar. Se o aluno não tem nada, fica difícil. Vai pesquisar o quê e onde? Portanto, regressa aos textos. Voltar a ler. Regressa aos livros. Regressa ao básico. Muito bem, Catarina, tem mais alguma coisa a dizer? Não, eu partilho muito daquilo que o António Carlos disse e, de facto, eu acho que vocês também não se têm que sentir culpabilizados por uma questão que é, de facto, um problema sistémico do mundo das nossas sociedades e que, de facto, nós temos que... Enfim, eu toda a minha vida também tenho procurado contrariar também... E a minha preocupação tem sido sempre, enquanto também responsável política, de política cultural, quer quando estive no Ministério da Cultura, como agora, é de facto, através da nossa ação e das nossas políticas de promoção da cultura, trazer esse universo humanístico às pessoas, de uma outra forma que não é pedagogia convencional. E, portanto, exato, acho que no fundo estamos juntos e cada vez mais devemos estar mais juntos para fazer esse trabalho, porque é verdade que isto hoje em dia também há essa erosão de fronteiras, o que é a educação formal, convencional, e de facto eu, por exemplo, na minha primeira experiência na área da cultura, em que eu fui administradora do Fórum Dança, com a Madalena Vitorino, e, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos aos fins de semana era cursos de formação de professores. Exato. Por exemplo, ensinar a ler, ensinar a matemática através do movimento. Foi super criativo, mas já naquela altura, que foi há 30 anos, era uma enorme dificuldade nós chegarmos aos professores, por causa dessas dificuldades todas, que são, por um lado, são práticas, são também dos próprios professores, porque os próprios professores, a maior parte deles também já viveram, foram educados no pós-25 de Abril, em que houve bastante sublevação de todo o sistema de ensino, não é? Eu própria, eu tinha 13 anos quando foi o 25 de Abril e lembro-me que foi muito divertido no liceu, mas eu não tive um professor de português
à sério. Pois. Tinha uma ótima professora de latim. A minha professora de história era bastante extraordinária. Portanto, de facto, e depois repercute-se muitas Claro. vezes na própria. Portanto, os professores, a geração atual de professores também já é vítima, muitas Exatamente. vezes, Exatamente. de uma degradação do É ensino. verdade. Ó Diogo, isto tudo às vezes tem a ver com o acaso. Eu tive sorte. Tive Não, sorte. exatamente. Eu também tive alguns professores muito bons, mas, por exemplo, em áreas-chave eu tive realmente umas lacunas muito grandes. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência, nessa altura, estar num liceu foi super interessante, não é? Claro. Foi uma E experiência de aprendia-se muito nos vida cafés. muito E aprendia-se interessante. muito nos cafés. Aprendia-se muito nos Sim, cafés e nas aprecias de outras esplanadas. maneiras, não é? E tudo pronto, e também acabei por encontrar essas oportunidades de outras formas, mas de facto são problemas muito complexos e também há toda uma ideologia que tem estado presente nas últimas décadas, que é esta ideologia economicista, tecnocrática, Exatamente. etc. e tal. Sim, porque eu acho que hoje O presente vai ter, enfim, eu acho que há muitas. Enfim, eu espero sempre que ainda podemos mudar o mundo, mas não é fácil. Porque existe, só para terminar, estão-nos a mandar durar mais Claro. 10 minutos esta conferência. Não nos estão a mandar, ao contrário, estou a dizer, fiquei mais 10 minutos, na verdade, é essa informação que estou a transmitir. Estavam a falar no Secretário de Estado da Educação, Doutor João o Costa. Dr. João Costa. Eu lembro-me que ele publicou um livro, conjuntamente com o professor João Covaneiro, que foi o vencedor do Global Teacher Prize, que era o conhecimento versus competência. Eu lá está a sair do ensino secundário há 2 anos e uma das nós também fazíamos sempre as jornadas pedagógicas e não sei o quê. E por mais incrível que pareça, existe hoje a convicção nos jovens e nos professores, que aí é que eu acho que é mais complicado, de que de facto nós hoje temos de trabalhar é tudo para a competência, para o tal aprender a aprender. E, portanto, que em última análise, nós não precisamos de nenhum tipo de conhecimento. Não precisamos de datas, não precisamos de referências. Isso é tudo uma coisa que está aqui a mais. Eu, na minha escola, havia perfeitamente essa convicção de... Eu acho que é um erro, acho que é um erro crasso. Sabes, ó Diogo, isso é um erro crasso e desculpa-me a franqueza. Desculpa-me a franqueza, quem me conhece sabe que eu não faço concessões enfim, concedo em algumas coisas, mas, meu caro Diogo, nós estamos perante uma ideologia hoje que nos está a dizer que tudo é nada. Isto é, esta ideologia neoliberal em que nos faz acreditar que, por exemplo, um aluno é ele mesmo o criador do seu saber, isso é um erro que se vai pagar caro. Há experiências a esse nível nos Estados Unidos. Faço lembrar aqui um livro de Alan Bloom, de 1988, intitulado A Cultura Inculta. E o Alan Bloom diz exatamente isto, que uma escola e um sistema universitário que elimina, anula, dilui os mestres, está a convidar a escola e a universidade a reproduzir aquilo que é, nas palavras dele, o buraco negro da sociedade telegénica e hoje nós diríamos da sociedade digital. Ou seja, eu não estou de acordo, não posso concordar mesmo com quem defenda um ensino meramente para as competências, porque não há competências sem conteúdos. E isto é uma verdade lá para Alice que eu às vezes não entendo como é que alguns teóricos da educação não percebem isto. Não há competências sem conteúdos. Eu não posso pedir a um aluno que escreva bem se esse aluno nunca leu, por exemplo, não vou dizer um Kafka, mas se ele não leu, por exemplo, ao nível, por exemplo, daquilo que são respostas de textos de dissertação, se ele não se habituou a ler bom jornalismo, se ele não se habituou a ler um António José Saraiva ou um Rodrigues Lapa, se não há essa memória, então, se a universidade não é o lugar da memória e agora se quer fazer uma tábua rasa em relação a uma certa tradição, enfim, que nós tivemos, então a minha pergunta é esta: que tipo de cidadania vamos ter, cidadania que nós desejamos que seja ativa e lúcida, quando os nossos cidadãos, os nossos concidadãos,
não tiverem memória, tiverem aquilo a que o Jorge Stanas chamava a memória de grau zero. A barbárie da ignorância está aí. E eu, portanto, não posso... Percebo o que dizes, Diogo, eu sou contemporâneo destas reformas todas no ensino, mas posso dizer-te, garantir-te que o João Costa, nós partilhamos desta ideia. Sim, ele escreveu justamente com o outro professor, com o João Covaneiro, a favor dessa ideia. De facto, o conhecimento é muito importante e eu, na altura, até usei o livro deles para tentar debater a favor da ideia que por aqui por vós é apresentada, mas de facto é muito complicado, sobretudo quando há professores que descaradamente apoiam essa visão. É muito complicado. Oh, meu caro Diogo, porque é muito mais fácil eu chegar a uma aula, pôr o PowerPoint e dizer assim, olha, agora olhem para aqui e façam aí umas coisas, e sentar-me e não fazer mais nada. Isso é muito mais fácil do que levar textos, levar problemas, levar pensamento para a aula e trabalhar os textos e a linguagem. Claro, mas isso, olhem, quem faz isso, quem faz das aulas laboratórios criativos, pseudo-criativos, muito modernaços, para esconder a sua ignorância e a sua falta de memória, bom, isso é lá com eles, não é? Agora, uma coisa eu sei, eu aprendi muito em bibliotecas, aprendi muito na minha escola, na minha universidade. Eu estou grato aos professores que tinham memória de textos, que sabiam analisar textos connosco, que liam muito bem e nos punham a escrever segundo alguns modelos. Nunca mais me esqueço de como aprendi a fazer, enfim, a crítica. Lendo, veja bem, Diogo, um livrinho pequenino, 20 poetas contemporâneos, do David Mourão Ferreira, que é um modelo de recensão, de crítica. Um jornalista cultural que queira fazer hoje crítica, pode começar por aí, aos 18, 17, 20 anos, ler aquilo. É bom. Não faz mal. Muito bem, agora sim chegamos ao fim do nosso tempo. Catarina, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não. Olha, só quero dizer que vamos ficando em contacto, porque Catarina, com o António Carlos e também convosco, ao Diogo, porque nós também sentimos um pouco que, na verdade, os estudantes universitários não são muito frequentadores dos nossos teatros e, portanto, há aqui um trabalho que, se calhar, que nós gostávamos de conversar convosco para perceber como é que podemos cruzar aqui. E, portanto, vamos continuando. E também o António Carlos vou desafiar para fazer alguma coisa connosco. Eu vou pedir aqui o seu contacto. Peço ali ao Diogo Ramalho. Sim. Depois nós cruzamos. Podem falar. Vamos a isso. Está bem? Vamos a isso. Eu só tenho que, agora mesmo para terminar, agradecer mesmo aos dois terem aceito o nosso convite e agradeço mesmo porque, ao contrário daquilo que se possa pensar, não é assim tão fácil arranjar pessoas para vir falar. Porque, enfim, as pessoas também têm outras coisas e é muito bom as pessoas quando conseguem, por muito que o nosso dia seja cheio, conseguir estar ali uma hora e meia, vamos dedicar a isto, vamos tentar aqui ensinar alguém, vamos partilhar um tempo de qualidade com outra pessoa e isso nem sempre há essa abertura, ao contrário daquilo que se possa pensar. Agradecer muito a quem apoia, nomeadamente à Câmara Municipal de Lisboa, à Junta de Freguesia de Alvalade e ao Instituto Português do Desporto e da Juventude, que lá está, financiam diretamente e apoiam institucionalmente, financiam a atividade da Associação Académica. Sem eles, isto e outras atividades não seriam possíveis e basta nós pensarmos que esta própria conta de Zoom, onde nós estamos a emitir, ela é paga e, portanto, se nós não tivéssemos, nós não recebemos cotas dos sócios e, portanto, se não fosse também aqui a Câmara, a Junta, o IPDJ, a financiar por muito pouco que seja o dinheiro, nós nunca conseguiríamos fazer este tipo de atividades. Fica, sem dúvida, prometido aquele tal encontro. Vamos, de facto, ler poesia, vamos com as condições de segurança. E não só poesia. Exato. É ótimo. E vamos tentar fazer aqui também apostar num tempo de qualidade e num projeto cultural e acho que caberá à Associação Académica também motivar os jovens. O António Carlos estava a dizer que em 1994, portanto, eu não sei que idade é que tem, mas certamente seria muito jovem na altura, quando começou a fazer as tais sessões de divulgação. Eu acho que também nós... Tinha 19. Pronto, ok. Tinha a nossa idade e, portanto, eu acho que é muito importante e acho que a Associação pode ser aqui um veículo de jovens, levar jovens às bibliotecas, aos bairros mais desfavorecidos e tentar fazer aqui alguma coisa por todos nós, no fundo. Eu acho que isso é que é o importante e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance da associação e vamos certamente manter em contacto.
Muito obrigado a todas as pessoas Obrigado, que Catarina. Obrigada, estão a Deus, seguir. Deus, Eu não sei obrigada. quantas é que são, tenho que ver. Mas seja lá quantas foram, acho que nem que seja uma ou duas, já valeu a pena este tempo que aqui passámos. Muito obrigado, Diogo, Catarina. Até Obrigada, breve, espero. obrigada. Até breve, adeus, adeus.